Estão vendo a tela aí? Sim. Legal. Sim, sim. Sim, sim. Então, nessa noite, irmão, nós vamos falar em Jeremias 17, de 1 a 11. E é um tema, o seguinte tema, né, que está na tela. Como podemos ser frutíferos em tempos difíceis? E é um tema, assim, apropriado nos nossos dias de hoje, porque estamos vivendo tempos difíceis, né? Nossos dias de hoje. Tempos muito difíceis. Distanciamento social, estamos longe da igreja, dos irmãos, estamos só reunidos aqui hoje, assim, pelo Zoom, pelo Facebook, os cultos. Mas como viver esses tempos difíceis sendo frutíferos? Então nós vamos ver nessa noite no texto de Jeremias, capítulo 17, versículos de 1 a 11. Jeremias 17, de 1 a 11. O texto eu vou colocar aí na tela, tá bom? Para nós lermos juntos. Então, assim diz a palavra de Deus. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás a tua herança que te dei, e fartei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Assim, meus irmãos, então, aqui nós vamos destacar a expressão que está no verso 8, que diz ali: e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. E o que representa isso, o ano de sequidão, para aquele tempo de Israel? A ideia, o que era? Representava para os povos antigos aquele ano que não chovia. Era um ano realmente que ficava sem chuva para eles. Mas aqui, sendo uma palavra profética de Jeremias, podemos ver que ele usa isso aqui, o ano da sequidão, para quê? Para poder falar que vai ser um período difícil para o povo de Deus, um momento difícil para o povo de Deus, o povo de Judá, o povo de Deus. E também podemos aplicar isso para nós hoje. Como este ano tem sido difícil para nós hoje. Sim. Coisas que têm acontecido que ninguém esperava no final do ano de 2019. Quem imaginava que estaríamos hoje 4 meses já sem nos reunir na igreja, sem podermos estar como corpo de Cristo juntos ali, olhando um para o outro, né? Eu não imaginava, imaginava fazendo culto online dessa forma, dando estudo online. Eu não me imaginava. E vocês não imaginam a dificuldade que é para mim. Imaginou, eu tenho que orar, fazer oração de adoração, de confissão, de consagração, tem que ler os textos bíblicos todos, né? Então, fazer tudo. E é tão bom na igreja quando a gente pode pedir para alguém, um irmão orar, para o irmão ler a Bíblia, conversar com os irmãos. Então, tem sido um ano difícil para nós. Mas nós temos que tirar lições para neste ano que estamos vivendo.
É um ano que nós estamos passando uma sequidão, mas temos que lembrar que Deus está conosco. O versículo 7 fala: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Então, meus irmãos, se nós nos preparamos para esse ano de sequidão, se nós nos preparamos para estarmos neste ano, passando por este ano, com certeza nós vamos dar fruto. A nossa folha vai ficar verde, porque nós temos Deus, bendito o homem que confia no Senhor. Mas aqui a sequidão aqui que o povo está passando é uma sequidão espiritual também, de Israel. Ali está se aproximando do exílio, porque Jeremias falava um tempo de o povo estava indo para o exílio, também o povo já estava, também ia passar um tempo no exílio com o povo também. Então, Jeremias estava para esses dois tempos, pré-exílico e depois durante o exílio. Tá, irmãos? Então podemos notar que realmente nós precisamos ficar atentos, porque nós estamos passando por um tempo difícil, mas temos que mantermos vivos no afastar de Deus. Assim, naquele tempo a religião funcionava os rituais, o sacrifício, mas o povo não tinha consciência daquilo. O sacerdote não tinha consciência daquilo que eles faziam. Eles viviam no pecado, viviam longe de Deus, continuavam com os mesmos rituais, mas viviam longe de Deus. É um perigo isso, meus irmãos, também para nós hoje. Nós podemos viver com rituais nossos hoje, podemos continuar dando dízimo, podemos continuar, muitas vezes, ajeitando a igreja, fazendo rituais normais que nós fazíamos, mas se nós estamos longe de Deus, nada vale. Nada vale se nós estamos longe de Deus. Podemos fazer nossos rituais vazios, que não agradam a Deus. O que agrada a Deus é confiar nele e confiar na sua palavra somente. Isso que agrada ao nosso Deus, nós vamos ver nessa noite. Paulo também, em Efésios, capítulo 6, ele fala de tempos difíceis também, ali no Novo Testamento, no carta de Efésios. Ele fala o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, Paulo aqui fala do dia mau. Que dia mau é esse? Aqueles dias difíceis, de provações, das pressões externas. É esse dia que é o dia mau. Então, precisamos tomar a armadura de Deus, que ele fala depois, a palavra de Deus, a oração. Precisamos tomar realmente toda a armadura de Deus para poder vencer o dia mau. E é isso que nós vamos destacar nessa noite, no nosso estudo. Hoje também vivemos um tempo difícil para o cristão, pois é muito mais fácil nós seguirmos a multidão, seguir as pessoas que estão ao nosso lado, nossos amigos, nossos amigos de trabalho, de escola, mas o cristão tem que sempre confiar em Deus em primeiro lugar. Não podemos seguir os prazeres do mundo. Assim, meus irmãos, então hoje também são tempos difíceis para nós. Mas nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. Confiar em Deus somente. Não confiar nos prazeres do mundo. Não confiar nos prazeres que renegam a Deus. Precisamos não seguir a multidão. Precisamos seguir a Deus somente. Que tempos difíceis. Mas aqueles que estão plantados junto às correntes de água, como nós vimos também na segunda-feira com o presidente Marcos, na reunião de oração, esses vão frutificar, permanecerão verdes, realmente, porque eles estão confiando no Senhor Deus, porque Ele é como árvore plantada junto às águas. A sua folha é verde, na sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você tem dado fruto nesse momento, nesse ano? Já fazem 4 meses que estamos distantes, assim um do outro. De podermos realmente conversar, olhar no olho do um do outro e conversar. Faz 4 meses. Mas você tem continuado dando fruto? A sua árvore tem sido uma árvore frondosa, uma árvore que está secando cada dia mais. Se você não tem buscado ao Senhor Deus nesse momento, nesse tempo, se você não tem orado, meu irmão, se nós não temos buscado a Deus, a Bíblia, nossa árvore vai começar a murchar, vai começar a morrer.
vai começar a cair os galhos, as folhas. Nós precisamos ler a Bíblia, mesmo não estando indo na igreja fisicamente. Precisamos orar, precisamos cantar, precisamos participar dos cultos que acontecem online. Nós não gostamos, pensa que é bom fazer culto online, não é bom. Para certas pessoas é aproveitável, pessoas que estão tão enfermas, assim, eu concordo. Mas para nós que estamos saudáveis, nós gostaríamos de estar na igreja, cantando, orando, lendo a Bíblia, ouvindo a mensagem ao vivo, ali presente, né? Então, precisamos, então, nesse momento, realmente buscar ainda mais a Deus nesse momento, para não nos esfriarmos. E também, precisamos ver também que precisamos de uma vida piedosa também nesse momento. Mesmo no meio da seca espiritual, Deus nos dá recursos. Ele nos deu recursos hoje. Recurso da internet, recurso de pessoas que estão se dedicando para poder melhorar a transmissão, recurso de pessoas que estão estudando, preparando os estudos, os slides. Então, Deus tem nos dado recursos, vamos buscar esses recursos dia após dia. Assim, meus irmãos, precisamos, então, sermos árvores frutíferas, diferente das pessoas que vivem ao nosso redor. Árvores que ficam reclamando, árvores que ficam murmurando todos os dias por tudo que está acontecendo. Nós precisamos viver de maneira frutífera, produzindo fruto. Mas nós estamos no meio de um lugar seco e infrutífero. É o tempo que nós vivemos. Eu e você vivemos diante de pessoas que estão sem razão para viver. Diante de pessoas que estão longe de Deus. Pessoas que estão secas. Estão com as suas árvores mortas. Nós precisamos viver, dar vida para esses lugares. E precisamos realmente mostrar o valor bíblico. Mostrar Cristo Jesus para essas pessoas. Nós vivemos no meio de uma cidade seca. Mas a igreja precisa ser diferente. Será que nós estamos fazendo diferença no nosso meio? Eu e você? Será que nós estamos realmente sendo pessoas que são pessoas vivas? Pessoas que estão alertando os pecadores por causa dos seus erros? Ou nós temos ficado parados nesse momento de crise, momento de pandemia? Nós temos que ser uma igreja viva, uma igreja alerta, cada dia mais. É por isso que o profeta Jeremias dirigiu a palavra ao povo, mostrando que eles não poderiam ser infrutíferos. Eles tinham que ser frutíferos em tempo de seca. Frutíferos num tempo em que ninguém imaginava que haveria árvores frondosas. Eles tinham que ser frutíferos. Eles não deveriam confiar nas suas mentes duvidosas, mas eles deviam colocar sua confiança somente no Senhor. Nessa passagem que nós lemos hoje, irmãos, nós vamos ver 4 fontes duvidosas que não nos sustentam e somente uma fonte que nos sustenta. Então, nós vamos ver 4 fontes duvidosas que não nos sustentam, mas tem uma única fonte que nos sustenta, tá? Então, preste atenção aí que depois eu vou perguntar, hein? Tá, Anderson? Então, Anderson. Tá bom, pastor. Pode perguntar. Anota, vai me ajudar. Anota direitinho que eu vou perguntar, hein? Beleza. Beleza? Tá bom, então. Vamos lá. Então, irmãos, a primeira coisa duvidosa que nós não devemos querer em nossa vida. Como nós podemos ser frutíferos em tempos difíceis? Em primeiro lugar, tirar qualquer confiança nos ídolos. É aquilo que Jeremias está pregando, falando para o povo. Versículos 1 e 2. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes de ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Então, qual que era o pecado de Judá aí? Era a confiança nos ídolos. Eles confiavam nos ídolos feitos pelas nações que eles invadiram, pelos cananeus. Então, sempre foi muito difícil para o povo de Judá realmente se libertar dos ídolos. Eles sempre buscaram adorar outros ídolos. Lembram lá no deserto, quando Deus tirou eles do Egito, que eles levantaram um bezerro de ouro? Eles estavam adorando um Deus falso. Então, Israel, eles viam as outras nações adorando deuses visíveis,
lá fazendo seus rituais, e eles passavam a ter desejo para adorar esses deuses também. E aqui o texto fala de poste e ídolos, né? O texto fala aqui, no nosso versículo 2, fala que de poste e ídolos junto às árvores frondosas. Sabe o que é isso, irmãos? É algo até difícil de falar. Mas era o quê? Eles tinham orgias sexuais, que consideravam isso adoração aos deuses. Então, imagine que coisa terrível que eles faziam naquele tempo. E os israelitas faziam o quê? Em vez de confiar na palavra do Senhor, a palavra de Deus, que eles sempre libertou eles dos perigos, sempre prometeu e cumpriu suas promessas, mas eles gostavam daquilo que agradava aos seus olhos. E muitas vezes nós também. Nós queremos as coisas que agradam aos nossos olhos. Não queremos a palavra somente. Não queremos a oração somente. Não queremos adorar a Deus somente. Não queremos coisas que agradem aos nossos olhos, a nossa mente. Então, hoje a religião também continua sendo assim, irmãos. Que nós queremos coisas que agradem a nós, a nossa mente. Nós queremos a imagem de alguma coisa para podermos adorar. Nós queremos fazer do nosso coração o nosso ídolo. Ah, eu gosto disso, então vou fazer isso porque eu gosto, eu amo. Está errado, mas eu vou fazer assim mesmo. Então isso torna um ídolo para você. O seu pensamento, o seu coração. Isso é ídolo para você. Então hoje temos um problema sério que temos que enfrentar, irmãos. O problema da idolatria. Não idolatria porque eu vou me prostrar diante de um ídolo, diante de uma imagem, mas a idolatria do nosso coração, aquilo que nós amamos e não queremos tirar das nossas vidas. Então, para podermos ser frutíferos em tempos difíceis, em primeiro lugar, temos que tirar qualquer confiança nos ídolos que nós temos no nosso coração. Tirar urgentemente. Primeiramente, Deus, ele não se agradava de imagens, nem se fosse uma imagem para representá-lo, porque nenhum homem poderia representar Deus de forma correta. Ninguém. O Senhor não poderia ser contido numa simples imagem. Então, Deus proibiu de fazer imagem dele. E temos hoje, então, irmãos, um outro problema. Quantos fazem uma imagem distorcida de Deus nas suas mentes? Porque têm ouvido uma pregação que não é bíblica. Mesmo nas igrejas, muitos fazem a imagem de Deus um Deus que é um Deus que vai dar prosperidade, é um Deus que não vai ser irado, um Deus que não se ira pelo pecado. Quantos estão pensando dessa forma nas suas mentes? Estão pensando num Deus diferente da Bíblia. Então precisamos tomar esse cuidado. Não podemos criar uma imagem que não seja do Deus da Bíblia. Não podemos criar essa imagem, nós temos que criar uma imagem de Deus que é bíblico. Um Deus que ele está conosco, mas é um Deus que é justo. É um Deus que nos ama, mas é um Deus também que é irado por causa do pecado. Temos também hoje, irmãos, os ídolos modernos no nosso tempo. A tecnologia é um ídolo moderno, a ciência, tudo que esteja acima de Deus em nosso coração é um ídolo. E por isso que muitas pessoas vivem na sequidão, vivem infrutíferos, porque não querem tirar seus deuses dos seus corações. Assim, meus irmãos, então, precisamos entender isso urgentemente. Que precisamos tirar os deuses, tirar qualquer confiança nos ídolos que estão dentro do nosso coração. Dos ídolos que estão dentro de nós. Precisamos tirar para que possamos ser frutíferos. Em segundo lugar, então, se você quer ser frutífero em tempos difíceis, em primeiro lugar, tire qualquer confiança nos ídolos do seu coração, da sua vida. Tire qualquer confiança neles, daquilo que você possui. Em segundo lugar, não faça do homem o seu sustento. Lembre-se, quem é seu sustento é Deus. Versículos 5 e 6 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Texto conhecido de todos, né? Como nós falamos esse texto algumas vezes, né? Maldito o homem confia no homem. Você fala para o seu filho, você fala, ó, maldito o homem confia no homem. Não confia no homem, não. Mas interpretamos muitas vezes esse texto errado. Ou aplicamos esse texto errado muitas vezes. Não quer dizer que eu não vou confiar na palavra do meu pai, eu não vou confiar na palavra de um líder da igreja, uma pessoa, não quer dizer isso. O texto está dizendo que devemos abandonar
toda palavra que o homem nos dá. Ah, não, eu vou falar agora para aquela pessoa que eu não confio na palavra dele, porque maldito é o homem que confia no homem. Mas não é isso, irmãos. Nós devemos confiar na nossa esposa, nos nossos filhos. Né? Erramos, claro, erramos sim. Sim, irmão, erramos sim. Mas o texto quer dizer o quê? Que não devemos fazer do homem o nosso sustento, o nosso amparo. Não devemos fazer do homem fazer do homem que ele que vai nos dar nosso sustento, ele que vai dar nosso amparo, nossa segurança. O homem não pode fazer isso, mas só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer essas coisas. Nós podemos confiar no homem, sim, nas palavras dos homens. Eles falham, mas quem dá o sustento é Deus. Porque o versículo 6 diz: porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Né? Então, a expressão aí que faz mortal o seu braço, o texto fala aqui, né, no versículo 5, faz da carne mortal o seu braço, separa o seu coração do Senhor, aquele que confia no homem. Então, podemos ver que não podemos fazer da carne mortal o nosso braço, não podemos fazer da carne mortal o nosso sustento, que é o homem, mas temos que saber que Deus nos sustenta nos tempos difíceis. É Ele que nos sustenta. Não podemos confiar no homem para o nosso sustento. É Ele que nos dá o trabalho. É Ele que nos dá a sabedoria. É Deus que faz todas as coisas. Porque muitas vezes confiamos no nosso empregador, nosso patrão, mas temos que saber quem nos deu aquele emprego foi Deus. Quem nos deu aquele trabalho foi Deus. E Ele que nos deu. Então não podemos confiar no homem para o nosso sustento, porque é Deus que nos sustenta. E lembre-se de uma coisa, irmãos, uma coisa aqui para nós evangélicos, né? Como nós fazemos dos homens, dos pastores, de homens, de cantores, os cantores gospels, aí, dos cantores evangélicos, os popstar, né? Aqueles que nós tiramos foto do lado deles. Nós colocamos um tapete vermelho para eles passarem, né? E fazendo daqueles homens nossos ídolos. Ah, aquele homem lá nunca vai pecar, nunca vai errar. Eu vou confiar nele, o que ele falar, eu confio. E quantos pastores já te decepcionaram? Quantos homens já fizeram coisas que você achava que não ia fazer e fez, porque você colocou sua confiança nele. Então, não confie no homem plenamente, mas confie em Deus somente, que Ele é o seu sustento. O homem pode decepcionar, então pense isso. Você deve confiar no seu pastor, claro, eu estou falando aqui da palavra de Deus, então confie. Deus me trouxe aqui para poder falar da palavra para vocês. Mas não coloque a sua confiança plenamente em mim como se fosse um homem que não falha, homem que não peca, mas o pastor peca, o pastor falha, o pastor erra. Então não olhe para mim como um homem pecador também, que vou falhar. Então olhe para mim assim também, mas o único que não falha é Deus. Devemos confiar em Deus somente. Então, maldito o homem que confia no homem, então nós temos que ser fiel a Deus, meus irmãos. Assim também Israel fazia. Um exemplo bem claro é Israel. Israel, quando estava em aperto, em apuros, por exemplo, estava em apuros com a nação do Egito. Eles, em vez de eles buscarem em Deus seu socorro, eles iam buscar em outros povos, a Síria. Aí a Síria apertava eles e ia buscar socorro no Egito. Então eles buscavam sua segurança em outras nações. Nós temos que buscar nossa confiança, nossa segurança somente em Deus, somente no Deus Todo-Poderoso. E a sua confiança está em quem, meu irmão, hoje? Em quem você confia? Você está confiando em Deus? O seu sustento é Deus? Ou você confia no homem? Ou você tem confiado somente naquelas coisas que os homens prometem para você? O único que cumpre suas promessas é Deus. O único que cumpre aquilo que ele fala é Deus. O homem é falho. O homem erra, mas Deus não erra. Deus não peca. Deus é santo. Assim, meus irmãos, não devemos buscar ídolos para nós, nem se for homens. Não podemos buscar ídolos de pastores, idolatrar pastores, idolatrar cantores, mas temos que buscar adoração somente a Deus, somente a Ele. Então, duas coisas aprendemos até agora. Primeiramente, não devemos confiar
nos ídolos. Em segundo lugar, não devemos fazer do homem o nosso sustento. E em terceiro lugar, vão guardando aí, hein? Opa. Criei outra. Em terceiro lugar, não confie em seu coração. Olha o que o texto diz, desconhecido também, não é verdade? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aí você pode dizer, pastor, então, eu não posso confiar nos ídolos, não posso confiar nos homens, então eu vou confiar em mim. Porque as pessoas falam, né, aí fora, confie em você, faça o que o seu coração manda, confie no seu coração, que ele tá, faça o que ele está sentindo, confie em você mesmo, vá lá, vai em frente, você consegue. Né, meus irmãos? Então nós fazemos isso muitas vezes. Então precisamos tomar cuidado que o nosso coração ele é enganoso. O coração ele nos engana porque o nosso coração é pecador. Deus somente. E Deus diz que é o coração que é enganoso. Não adianta confiar em nossos próprios pensamentos. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Em Deus, em primeiro lugar, no nosso Deus. Veja, o nosso coração nos engana quando desculpa o nosso pecado para nós mesmos. Não, isso aqui que você está fazendo, tá como você falou lá dentro. Todo mundo faz, tranquilo, não se preocupa não. Tá certo, continue fazendo, tá correto. O nosso coração nos engana, nosso pensamento nos engana, mostrando que aquilo que parece certo, mas não é certo, é errado, é pecado. Então precisamos viver de acordo com a Bíblia, mostrar no nosso coração a Bíblia, mostrar na nossa mente que somos guiados pela Bíblia, pela palavra de Deus. Se estamos, irmãos, fazendo algo errado biblicamente, nós temos que reconhecer nossos erros. Porque quem vai ao nosso socorro é o nosso coração. Mas temos que pensar que nosso coração é pecador. Nosso coração é corrupto, enganoso, nos engana, nos fala de coisas falsas da Bíblia. Precisamos tomar cuidado. Precisamos realmente fazer a vontade de Deus, não confiando no nosso coração, mas confiando na palavra de Deus, na verdade de Deus somente. Sempre. Assim, meus irmãos, como é difícil falar, né? Assim, senti no coração que deveria fazer isso. Eu senti. Aí você faz. Mas eu errei, mas não era para ter feito. Aí você fala, eu senti no meu coração. Não era vontade de Deus? Muitas vezes não, meus irmãos. É um perigo nós dizermos sentir no coração. Então temos que fazer a vontade de Deus. Temos que buscar a palavra de Deus somente para que ele possa alimentar nosso coração e assim possamos tomar decisões corretas, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Por isso que precisamos ler a Bíblia diariamente. Para sermos frutíferos em tempo difícil, eu preciso ler a Bíblia, preciso orar, preciso alimentar o meu coração, minha mente da palavra de Deus todos os dias. Qual que é o teste que deve fazer? Quando o seu coração disser para você, faça, vá na Bíblia. Vá na palavra de Deus. Veja se está correto. O que você está pensando. Faça uma autoanálise de você mesmo, dos seus pensamentos com a Bíblia. E veja se a Bíblia está falando o que a Bíblia fala, bate com os seus pensamentos. Se não tiver, a Bíblia é a nossa autoridade máxima. Então, se a Bíblia estiver falando que você não deve fazer, não faça. Se ela fala, faça, pode continuar com esse pensamento, continue, porque ela é a autoridade nossa. Ela é a autoridade sobre nossas vidas. Mas se ela falar, não faça mesmo. Não diga. Não vá. Mas se ela falar que você deve continuar naquele caminho, continue, meu irmão. Também, em quarto lugar, nós vamos também ver. Então, vivemos aqui 3 coisas para que nós possamos ser frutíferos em tempos difíceis. A primeira coisa é não confiar nos ídolos. Segunda coisa, não confiar no sustento nos homens. Em terceiro lugar, não confiar no nosso próprio coração. E em quarto lugar,
Não confie em seus bens. Você pode dizer, eu tenho muitos bens. Nossa, eu sou rico, tenho casas, tenho automóveis. Eu estou tranquilo. Mas veja o que diz o verso 11. Como a perdiz que choca os ovos, que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio dos seus dias. As deixará e no seu fim será insensato. Então veja, bens aqui pode ser seu carro, sua casa, sua moto. E o Rodrigo? Rodrigo está aí? A Tô aqui, moto. pastor. Então, pode ser sua moto também, viu os bens também, né, Rodrigo? A moto, o carro, a casa da praia, pode ser seu bem. Mas também pode ser alguma coisa que não seja um bem assim material, palpável, mas pode ser algum diploma universitário que você tem, ou pode ser você acha que você é uma pessoa que instrui bem as pessoas, você acha que você é uma pessoa que realmente tem habilidade para resolver problemas, aí você se gaba por isso. Se tiver um problema para resolver, pode dar para aquela pessoa que ela resolve. E ele se gaba com aquilo, fala, eu resolvo todos os problemas da empresa, da igreja, de casa. Eu sou aquela pessoa que vocês podem confiar em mim. Cuidado, não podemos colocar nossa confiança nessas coisas. Temos que confiar somente em Deus. O fim de pessoas que pensam assim é ter uma árvore seca no final, uma árvore morta. Quem pensa assim, confiar nos seus bens. Pessoas que pensam, que confiam nos ídolos, pessoas que confiam nos homens, pessoas que confiam no seu próprio coração e pessoas que confiam em seus bens, o fim deles é não serem frutíferos. Mas sim, o fim deles é terem suas árvores secas e serem jogados no inferno. Deus vai recolher. Jesus vai vir para poder julgar os ímpios. E aqueles que tiverem suas árvores sem dar frutos, mortas, serão queimados. Mas esse inferno é interno. Então, cuidado como está a sua vida com Deus hoje. Pense na sua vida com Deus. Será que esses dias que você está distante da reunião pública, você não tem se afastado muito de Deus na sua vida particular? Você tem estado longe de Deus na sua vida particular? Porque muitas vezes, meus irmãos, as nossas atitudes em público revela aquilo que nós estamos fazendo no nosso particular. Muitas vezes. Então precisamos estar presentes nos cultos, nos estudos. Hoje o pastor está regozijando, porque nossa, tanta gente no estudo hoje, maravilha. Espero que todos os estudos estejam assim agora, hein? Por quê também? Porque nós estamos nos preparando para voltar a cultuar a Deus na igreja, juntos. Nós estamos nos preparando. Então, que melhor maneira de podermos preparar com todos participando dos estudos online, dos cultos, já nos revendo, já nos antevendo lá, vendo lá na frente, daqui a pouco nós vamos estar na igreja, todos juntos louvando a Deus, cantando, a equipe de cantos cantando ali louvando a Deus, a pregação ali do pastor, os presbíteros, os ensinos da escola dominical, estaremos em breve ali. Mas para isso precisamos passar por esse tempo difícil. E os tempos vão ser piores ainda, irmãos. Vai chegar um dia nós vamos ter a tribulação. E nós cremos que nós vamos passar pela tribulação. A tribulação hoje está sendo ainda, para nós, não é forte. Irmãos já passam por tribulações grandes no exterior, no país sob perseguição contra o evangelho. Mas, para sermos frutíferos em tempos difíceis, nós vamos precisar fazer essas coisas, tirar essas coisas da nossa vida, abandonar os ídolos do nosso coração, não confiar no homem, não confiar no nosso coração e não confiar em nossos bens. Mas, como eu falei para vocês, né? Tirar essas 4 coisas, mas tem uma coisa principal na nossa vida, que fala o 5º ponto do nosso estudo hoje. Bendito o homem que confia no Senhor. O versículo 7 a 8 é o centro do nosso estudo. É o principal do nosso estudo. Bendito o homem que confia no Senhor. Diz assim o texto. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro
e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então veja, o Senhor tem propósito para o seu povo, meus irmãos. Os ídolos não têm propósito para ninguém. Eles não falam. Você pode perder seus bens a qualquer momento, pode perder seu emprego, sua casa, seu carro, tudo que você tem, sua poupança que você tem no banco. Você pode perder sua voz, você não pode ser aquela pessoa que tem habilidades, perder toda a sua habilidade. Você pode perder todo o sentimento do seu coração, você não vai ter mais como expressar seu sentimento do seu coração. Então, mas uma coisa nós não perdemos. Aquele que confia no Senhor tem suas promessas garantidas. Deus garante suas promessas para o seu povo. Então, o homem que está debaixo da direção de Deus, ou da aliança de Deus, pode confiar no Senhor Deus. Bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia em Deus, cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que a sua suficiência está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, nós podemos encerrar esse estudo falando de Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, aquele que foi prometido no Velho Testamento e veio no Novo Testamento para nos salvar, porque Deus cumpriu sua promessa. E podemos confiar no Senhor, porque Ele cumpriu sua promessa maior, que é enviar seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então confie no Senhor, porque se Ele já cumpriu sua promessa no passado, e tem cumprido sua promessa hoje também, Ele vai continuar cumprindo a sua promessa para nós. Mesmo que nós passemos dias difíceis, dias terríveis, mas Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo aquele que podemos confiar. Nós não podemos confiar nos homens, não podemos confiar em nós mesmos, no nosso coração. Não podemos confiar em nossos bens, mas em Deus nós podemos confiar. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito esse homem. Bendito o homem que a sua suficiência está em Cristo, a palavra de Deus. Esse homem pode dormir tranquilo, porque ele confia em Deus. Só quem confia em Deus pode dormir tranquilo. Nem o homem mais rico do mundo pode dormir tranquilo, porque ele fica preocupado com suas riquezas. Será que está sendo bem guardado minha riqueza, meu dinheiro, meus bens, minha casa? Mas o homem confia no Senhor, pode dormir tranquilo. Em tempos de seca, em tempos difíceis, esse homem está sendo frutífero, porque ele confia no Senhor somente. Então, quero nessa noite, irmãos, desafiá-los a rever a sua vida. Passamos por tempos difíceis. Em quem você tem colocado a sua confiança? No Deus da aliança? No Senhor que promete e cumpre? Ele cumpre tanto a bênção, mas também ele castiga os seus filhos para que eles possam dar retamente? Ou você tem confiado em ídolos do seu coração? Ou você tem confiado em homens somente? Colocado a sua confiança nos homens? Ou você tem confiado no seu coração? Ou você tem confiado nos seus bens, aquilo que você possui? Se você tem feito isso, você não vai passar bem em tempos difíceis. Você vai ser infrutífero. A sua árvore vai secar, porque você não está plantado junto às águas. Mas aquele que confia no Senhor, ele sempre vai estar verdejante, vivo, alegre, porque confia no Senhor Deus. Então, que Deus nos abençoe, irmãos, mais e mais, para que possamos realmente sempre confiar no Senhor, sempre confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis, possamos ser frutíferos. Você tem sido frutíferos nesse momento? Esse tempo de pandemia, de isolamento, você tem dado fruto? Ou você não tem dado nada? Você se acomodou. Estou em casa mesmo, tranquilo. Não preciso ler a Bíblia, não preciso orar, não preciso ajudar o irmão, meu próximo. Não. Nós precisamos sim, meus irmãos. Em tempos difíceis que nós mostramos quem é crente. Em tempos difíceis que nós mostramos somente quem é irmão um do outro. Em tempos difíceis nós fazemos isso. Em tempos que está tudo bem, é fácil você falar que ama o irmão, é fácil você ligar para o irmão, mas em tempos difíceis é que nós podemos ver
realmente quem ama uns aos outros. Então, o meu desafio nessa noite, meus irmãos, para vocês, reveja a sua vida. Você tem sido frutífero esses tempos? Você tem confiado em Deus? Porque é Ele que vai dar realmente, vai poder avançar a sua vida realmente no Evangelho, na sua palavra. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a entender essas coisas. Deus possa realmente nos abençoar a saber realmente que só podemos confiar nele, na sua palavra,